comprometida com a verdade e a paz. A doença renal crônica, em seus vários estágios de comprometimento da função dos rins, é uma das epidemias no mundo atual. Nós vamos conversar com o Dr. Fábio Dutra, que é nefrologista. Dr. Fábio, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior. O que acontece quando a pessoa está com doença renal? Olha, existem algumas formas de apresentação. Por um lado, a pessoa pode começar a sentir-se fraca, porque já vai desenvolvendo anemia, ou seja, diminuição da capacidade de transporte do oxigênio no sangue. A pessoa vai começar a ficar inchada, tá certo? Pode começar a ter falta de ar pelo acúmulo de água no corpo, e termina procurando o serviço público ou o médico de consultório clínico para averiguar o que está acontecendo. Por outro lado, existe uma outra apresentação, que simplesmente a pessoa não sente nada, às vezes ainda persiste urinando, ou seja, não fica encaixada, como eu falei, e demora mais de chegar ao diagnóstico do problema. Doutor, existem muitas pessoas hoje na Bahia do Brasil com essa doença? Sim, confirmadas em tratamento, no caso da hemodiálise, que você citou, cerca de 92 mil pessoas no Brasil no censo de janeiro de 2010. O censo de 2011 ainda não foi finalizado, mas por aí você já tem a noção da quantidade de pessoas necessitando do tratamento, seja ele hemodiálise, que eu vou explicar, diálise peritoneal ou transplante renal. Um detalhe é que é estimado que cerca de 18 mil pessoas apresentem insuficiência renal crônica por ano, tá? Ou seja, é uma quantidade muito grande de pessoas que já estão doentes e outras que estão ficando e vão ter o diagnóstico da doença. Muito bem. Falou aí as três formas, né? A hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante, né? Agora, para chegar a um estágio como esse, qual é o processo do indivíduo? Porque a doença renal, ela tem que ser crônica ou ela é estável? Existem momentos de estável? Não, assim, digamos assim, para a pessoa, o nosso ouvinte entender. Digamos que os rins, os dois em conjunto, funcionam em 100%. Ao longo dos tempos, por doenças, por medicações de diversas causas, esses rins vão perdendo o funcionamento. Então aquele 100% vai caindo progressivamente até chegar no patamar de, digamos, 10 a 15%. Nesse estágio de 10 a 15% é o momento que é necessário o tratamento. Um desses três aí que nós citamos. Tá? Ou seja, a perda da função dos rins, geralmente ela é progressiva, lenta e irreversível. Daí o nome insuficiência renal crônica. Tem pessoas que terão seu funcionamento renal em torno de, digamos, 60%, ele é considerado como tendo uma doença renal crônica, mas não no estágio final, que é a chamada insuficiência renal crônica. De qualquer forma, merece cuidados, acompanhamento médico, para que esses 60%, que é o caso que eu estou citando, não progridam rapidamente até os 15%, ou melhor, isso estacione. Agora que fique claro, uma doença renal crônica, o grau de lesão renal que houve, ele é irreversível, tá certo? Ou seja, não há como melhorar. Então é sempre importante, muito importante, a prevenção. Muito bem. Agora, doutor, a prevenção, o senhor vai falar agora, prevenção, e o que sente o indivíduo quando já está sofrendo dos rins? Como eu falei anteriormente, ele pode se apresentar com inchaço, pernas inchadas, cansaço fácil, falta de ar. Às vezes a pele fica meio amarelada, a pessoa fica muito enjoada, diminui a quantidade, o apetite, se alimenta menos e geralmente nesse momento termina procurando um médico, né? Ou, do outro lado, a pessoa ainda não reduziu a quantidade de sangue de urina, então não está inchado, mas pode passar por todos esses sintomas que eu descrevi até chegar ao médico. Agora, o senhor falou em hemodiálise. Como é que funciona aquela maquininha, hein, doutor? O que é feito no corpo da gente quando a gente está fazendo hemodiálise? Tá. Em relação à hemodiálise, que é um dos três tratamentos, como eu citei, nada mais é do que você filtrar do sangue, hemo é sangue, né? Filtrar aquelas impurezas, aqueles venenos, digamos assim, que nosso corpo produz diariamente, mas que precisa ser colocado para fora. No caso das substâncias que devem ser colocadas para fora pelos rins,
junto à urina. Uma vez que os rins obviamente não estão funcionando normalmente, vão acumular essas substâncias. A hemodiálise, ela filtra, ela retira do sangue aquelas substâncias que causam tanto dano à pessoa. Ok, então. Agora, no caso, quando chega na situação de hemodiálise, só tem uma saída, que seria o transplante de rins, não é isso, doutor? Na verdade, como eu falei, a pessoa que tem uma doença renal crônica, ela sempre vai ter aquela doença dos rins originais, tá? Então existem 3 tratamentos. A gente fala transplante, isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito clara. As pessoas têm a noção de que a transplante é cura. Transplante não é cura. Doença renal não tem cura. Ela tem tratamento. Seja a hemodiálise, seja o transplante renal, entendeu? Qual a diferença? Basicamente, você vai trocar um tratamento que é você ir 3 vezes a uma clínica ou a um hospital fazer sua sessão de hemodiálise, vai estar trocando isso por um rim de uma pessoa que doou para você, ou alguém da família, ou algum parente. E essa pessoa que é transplantado renal, ele precisa tomar remédios para que aquele rim continue funcionando para o resto da vida. Precisa fazer acompanhamento médico regular para o resto da vida. Então, é um tratamento também, né? Só é um tratamento diferente da hemodiálise. Só aproveitando o gancho, o que mais causa a insuficiência renal crônica no mundo e no Brasil também é hipertensão, ou seja, a pressão alta que a pessoa não cuida, não trata, ou diabetes, que também a pessoa não cuida, não trata, às vezes não sabe. Só para ter uma ideia, aqui no Brasil, cerca de 35% das pessoas em hemodiálise são pessoas que tiveram lesão renal por causa de hipertensão não controlada. Ou, no caso da diabetes, cerca de 28% das pessoas em hemodiálise têm a causa de diabetes como o que levou à hemodiálise. Bom, estamos pelo Excelsior da Bahia, doutor Fábio Dutra, nefrologista. Estamos falando de doença renal crônica. O que a gente ouve muito falar, às vezes, em que o indivíduo, quando recebe os rins ou um rim, a pessoa pode ter uma vida normal. O que é uma vida normal para uma pessoa que tem doença crônica, mesmo fazendo o transplante de rins, doutor? Olha, a vida normal, no caso, vamos colocar assim, às vezes a pessoa que chega à hemodiálise, seja porque tinha pressão alta e não se controlava, ou seja, não tomava os remédios adequadamente, não fazia segmento médico, não fazia dieta, seria essa pessoa passar a fazer todas as orientações necessárias para que ela fique bem, né? Eu dou sempre um exemplo. Às vezes, obviamente, ninguém quer ter que fazer hemodiálise, mas eu estou colocando para vocês que a maior parte das pessoas que está hoje em hemodiálise são de diabéticos e hipertensos que não se cuidaram ao longo da vida. Então, chega um momento que a pessoa precisa passar a se cuidar, né? E nada mais é do que tentar se reajustar. Seus hábitos de alimentação, procurar fazer exercício físico com uma certa regularidade, seguir as orientações médicas e tomar os remédios. Seria isso, né? A pessoa viver em equilíbrio com a doença dela. Certo. Às 7h50, 7h50, estamos pelo Excelsior da Bahia, conversando com o doutor Fábio Dutra, que é nefrologista. Ô, doutor, tira uma dúvida pra gente. O indivíduo vive sem, são 2 rins, né? Mas ele pode viver sem um dos rins? Pode, desde que, obviamente, esse um rim dele esteja funcionando a contento. Tanto é que a pessoa que vai doar um rim para alguém, ela tira um e continua vivendo normalmente com apenas um rim. Mas são pessoas que, obviamente, são avaliadas, são pessoas que têm o funcionamento dos 2 rins normal. Muito bem. Ok. Doutor Fábio Dutra, obrigado pela sua participação, pela sua contribuição hoje aqui no programa Na Boca do Povo, pela Rádio Excelsior da Bahia. Tá joia. Eu agradeço a vocês aí da Rádio Excelsior e a você particularmente pela oportunidade falando com a população sobre um problema de saúde pública, tá certo? E obviamente trazer informações que possam ajudar as pessoas a se cuidarem um pouquinho mais para evitar que um dia venha necessidade de hemodiálise ou transplante renal. Ok, então. Doutor nefrologista Fábio Dutra foi nosso convidado do Saúde é Vida.